Prontinho, agora estamos ao vivo. Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas à nossa Editatona Museu de Arte Moderna da Bahia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa é a nossa última maratona de edição dentro desse projeto do Wikiloves Bahia. A gente fecha aqui com chave de ouro, trazendo a temática do Museu de Arte Moderna da Bahia. Então, eu vou passar rapidamente sobre o nosso projeto do Wikiloves Bahia, tá? Então, a gente já conversou bastante sobre isso nos últimos meses. A gente espera que vocês da comunidade, né, estejam tão animados quanto a gente ainda com esse projeto, né, que é bastante especial, para trazer mais visibilidade sobre os diferentes tópicos sobre a Bahia nessa plataforma incrível, né, que são os projetos Wikimedia. E a gente segue aqui no nosso evento de hoje e a gente tem um convidado muito especial, que é o Paula Ribeiro. Então, já vou passar a palavra aqui para ele, tá? Então, para quem ainda não nos conhece, né, essa iniciativa do Wikiloves Bahia, o link está aqui para vocês acessarem. Então, vocês podem conferir a página do projeto no w.wiki/cifrão F maiúsculo 2, tá? Eu vou deixar aqui no chat para vocês. E lá vocês vão encontrar todas as informações sobre as variadas atividades que a gente desenvolveu ao longo dos últimos meses no contexto desse projeto, tá? Então, eu já vou jogar aqui no chat para vocês, e aí vocês já podem ir fuçando ali também, tá? Então, esse é um projeto bastante rico, né? Que envolveu uma série de atividades distintas, né? Então, a gente teve um concurso de edição de verbetes dentro da Wikipédia, que durou quase 2 meses. Então, o pessoal editou centenas de verbetes, né? Criou, melhorou verbetes das mais diferentes temáticas, né? Então, a gente sabe a riqueza que é o estado da Bahia. Então, esse concurso foi uma tentativa de melhorar a cobertura, né, sobre a Bahia dentro das plataformas Wikimedia e assim trazer mais visibilidade sobre esses diversos assuntos da forma como as pessoas acessam a internet hoje, né? Então, a gente também tem essas editatonas, que são esses encontros nos quais a gente sempre traz um especialista, né, um convidado especial para falar sobre um assunto específico aqui da Bahia. Então, vocês podem ver aqui nas imagens que a gente tratou de diferentes temas, aqui são só alguns, né? Então, a gente já teve fala sobre os biomas da Bahia, sobre as cidades da Bahia, né? As terras indígenas e quilombolas, né? Enfim, uma série de atividades aqui nesse contexto. E a ideia é que a gente faça esse webinar aqui, né? A gente converse, trazendo esses conteúdos para vocês e depois parta para uma atividade prática de melhoria dos conteúdos na Wikipédia em português, tá bom? Então, trazendo sempre esse contexto e aí depois uma atividade prática também, porque é um recurso muito importante, né? Então, vale a pena quando a gente consegue capacitar pessoas para colaborarem com esse projeto, né? Eu estou vendo que o Paul Burley está aqui dando um alô para a gente, então dá um oi para o Paul aí. A gente já vai falar das suas fotos também, Paul. A gente teve também um concurso fotográfico muito especial. Então, quando a gente fala de plataformas Wikimedia, não é somente a Wikipédia, a gente entende que o conhecimento vem nos diferentes formatos de mídia, né? Então, tão importante quanto ter as informações nesse formato de texto, né, enciclopédico dentro da Wikipédia, também é importante que a gente tenha as referências visuais desse nosso mundo, né? Então, as imagens são conhecimento também. Então, a ideia desse concurso fotográfico era que estudantes, né, enfim, contribuíssem com imagens das distintas cidades da Bahia, para que a gente tivesse esse nosso acervo coletivo, digamos assim, dentro dessas plataformas também, para trazer mais visibilidade para essas diferentes localidades. A gente trabalhou com alguns programas de educação também, né? Então, ensinando os alunos como que editam essas plataformas, né? Fazer atividades práticas com essas plataformas, sempre com ênfase nas questões da Bahia. E também aqui, por último, e é a parte que eu gostaria de destacar aqui hoje, são as nossas parcerias GlamWiki. Então, para a gente conseguir trazer mais visibilidade para a Bahia dentro dessas plataformas, faz total sentido que a gente se alie com as instituições culturais, né? Então, museus, bibliotecas, arquivos, enfim, porque eles são os responsáveis por guardar, né, muitos conhecimentos também, né? Todos esses acervos são de uma riqueza tremenda, e a partir do momento que a gente os compartilha nessas plataformas, se torna tudo mais rico ainda, né? Então, o que é uma parceria GlamWiki, né? Então, é quando a gente, que faz parte de uma comunidade Wikimedia, né? Então, esse conjunto de voluntários, né? Ou até mesmo grupos de usuários reconhecidos, se aliam às instituições
para gradativamente disponibilizar partes dos seus acervos nessas plataformas sob licenças livres, né, o que permitem o seu amplo compartilhamento dentro da internet. Então, é uma atividade muito importante de democratização do acesso a essas instituições, né? Serve também para a gente estabelecer essa relevância social dessas instituições a partir de um mecanismo de difusão digital, como a gente chama, né? E aqui no contexto do Wikiloves Bahia, a gente conseguiu firmar 3 parcerias GLAM, que nos trazem muito orgulho, né? Então, muito em breve vocês vão ter mais notícias sobre todas essas parcerias, né? Então, a gente firmou aqui com o Museu de Capitania lá de Ilhéus, né? Com o Centro de Memória Jorge Calmon também. E hoje, aqui, a gente vai trazer o destaque para a parceria com o Museu de Arte Moderna da Bahia, tá? Então, a gente já começou a disponibilizar, né? Algumas partes, né, desse acervo, né, bastante rico. Vocês podem conferir a página do projeto aqui, tá? Então, para quem tiver a curiosidade, eu vou jogar aqui o link para vocês acessarem, tá bom? Então, no w.wiki/4BBT, tá? Vocês encontram aqui o GLAM do MAN da Bahia. Esse é só o link encurtado, tá, pessoal? Então, assim, facilita para vocês terem o acesso. Essa é uma página de organização desse projeto. Então, é ali onde a gente vai indicar quais são as atividades que estão acontecendo, né, no contexto dessa parceria. Então, por exemplo, maratonas de edição, palestras, enfim, sinalizar também quais são as novidades, né, dentro desse projeto. Vocês podem ficar sabendo de tudo a partir disso, tá? Então, fiquem à vontade para conhecer a página do projeto. E falando aqui, né, do nosso GLAM do Museu de Arte Moderna da Bahia, a gente já fez o carregamento de algumas imagens, né? Então, a gente tem aqui essa série Lugar de Ausência, da Valéria Simões, né? Então, aqui a gente tem essas imagens dela, já estão disponíveis sob licença livre no Wikimedia Commons. A gente tem aqui também Os Meninos do Rio São Francisco, da Gabriela Gomes, e o Galope Agreste também, da Ana Khrushchevsky também, uma imagem super bonita, né, e acho que traz uma representatividade muito forte também do que é a Bahia, né, então a gente ficou muito feliz de trazer esses itens do acervo para a nossa rede, né, então vocês saibam que essas imagens já estão disponíveis para vocês terem um acesso cada vez mais próximo, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre a nossa programação de hoje, tá? Então, a gente começa com uma fala do Paula Ribeiro, que já está aqui, tá? E aí, depois a gente segue para um tutorial de edição da Wikipédia. Então, eu vou ensinar para vocês como que se edita essa plataforma colaborativa. Já adianto para vocês que é muito mais fácil do que parece, tá bom? E que todos são super bem-vindos a colaborar com esse projeto. E, na sequência, a gente parte, então, para a atividade prática pelo Google Meet. E aí, se você quiser participar dessa parte, é só você escrever um e-mail para wikilovesbahia@wmnobrasil.org, tá bom? Então, sem me estender muito mais, agora eu gostaria de chamar aqui o nosso querido Paula Ribeiro para falar com a gente. Então, Paula, sua vez, manda ver. Muito bem-vindo. Muito boa tarde para todas e todas. É um prazer estar nesse estágio agora do projeto, que a gente já vem trabalhando e ele vem ensinando a gente a partilhar informações da forma como a gente entende que uma casa de cultura, um museu como o Museu de Arte Moderna da Bahia, se pretende dialogar com seu público, né? Uma forma de compartilhamento, uma forma que gere relevância para a instituição, para esse espaço, que é um espaço com muitas características específicas dentro da cidade da Bahia, do Estado e, por que não falar, dentro do Brasil também. Falar do MAN é dizer assim, nós estamos aqui em um prédio de mais de 400 anos que foi construído no início da civilização da cidade de Salvador, escancarada para a Baía de Todos os Santos, como um espaço de diálogo. Por incrível que pareça, sempre essa casa foi um espaço de diálogo, do diálogo comercial, do diálogo intercultural, com todas as agressões e conflitos que possam ser gerados a partir daí, embora não se tenha notícia de que essa casa teve senzala de escravos, mas teve muito trabalho escravo acontecendo.
era um lugar de diálogos entre artigos naturais, artigos primários da agricultura e o seu manufaturamento, né? Diálogos entre a América e a Europa e a Ásia, entre Salvador e o Recôncavo, numa época em que Salvador praticamente era o Brasil, né? Ainda Salvador era a capital do Brasil, a grande parte da civilização ainda estava, civilização brasileira estava acontecendo aqui, e esse espaço era um espaço de um dinamismo muito grande, como a própria Baía de Todos os Santos, uma relação intensa com Angola, não só no tráfico de escravos, mas não que a Solar do União tenha recebido escravos como porto de escravos, mas a cidade tinha uma relação muito forte com Angola, Luanda, e esse prédio foi construído dentro d'água. A maior parte da mobilidade urbana dele com a cidade se dava por barcos, e depois, muito depois, serviu de muitas coisas, de fábrica, de quase um engenho, não era um verdadeiro engenho, mas se manufaturava os produtos do açúcar, do fumo, os produtos todos. E há 60 anos foi fundado pelas mãos da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, o Museu de Arte Moderna da Bahia. Inicialmente formado numa articulação com Martim Gonçalves, que era diretor e fundador da Escola de Teatro da Bahia, no foyer do Teatro Castro Alves, que tinha sido incendiado. O teatro foi inaugurado, e no mesmo dia que foi inaugurado, ele foi incendiado. E ficou o palco e o foyer. Toda a parte de público tinha sido tocado fogo, toda a caixa de público. E eles inauguraram o Museu de Arte Moderna nesse foyer. E Martim Gonçalves e Lina Bobardi usaram o palco também para fazer peças de teatro dirigidas por Martim Gonçalves, com cenários e figurinos de Lina Bobardi, no palco, com todo mundo no palco, o público no palco, e o resto estava incendiado. Era um momento de uma Bahia muito fulgurante, digamos assim, finais da década de 50. A Universidade Federal da Bahia criava a primeira escola de dança nas universidades da América Latina. Alguns estrangeiros vieram morar na Bahia, a exemplo de Lina, veio Karl Rotter, Walter Smetak, veio Janka Rudska para a dança. Enfim, surgiam talentos que marcaram a história da cultura brasileira, como Glauber Rocha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, Maria Bethânia, enfim, a cidade estava fervilhando, e o Museu de Arte Moderna é criado nesse conjunto de coisas. A gente diz que ele foi criado de uma forma nacional, porque ele fazia parte de um projeto nacional. O Museu de Arte Moderna, ele é criado junto com o Museu de Arte Moderna do Rio, com o de Arte Moderna de São Paulo, com o MASP, e como diz Daniel, com Brasília, ou seja, um momento de um projeto de Brasil, onde o Museu de Arte Moderna estava inserido e criado pelas mãos de uma italiana que tinha se radicalizado brasileira com apenas 6 meses morando no Brasil, fugida da guerra. Então, assim, quando nós assumimos a direção do museu em janeiro do ano passado, em janeiro desse ano, o museu estava 2 anos parado com a pandemia e estava 10 meses sem direção, porque parou durante a pandemia, ficou sem o diretor e não foi nomeado outro diretor durante esse processo. Nós elencamos, enquanto formávamos a equipe, fazíamos uma oficina interna chamada Autorretrato, nós conseguimos elencar qual era o tripé principal que dava sustentação a esse museu. E o tripé principal está calcado, primeiro, no patrimônio histórico, ou seja, é um prédio belíssimo, na beira da Baía de Todos os Santos, que busca reconectar a cidade com a Baía de Todos os Santos, que foi restaurado para ser um museu de arte moderna, quer dizer, diferente do MASP, foi construído um prédio moderno para constituir o Museu de Arte Moderna da Bahia, ele fez esse jogo baiano
de modernidade e com o pé na história. Ele veio ocupar um casarão de 400 anos. Mas tem um dado interessante nisso. Ele está à margem, de um lado a Baía de Todos os Santos, do outro lado a Avenida de Contorno, que no final da década de 50 era um marco do pensamento modernista baiano. A cidade que queria se modernizar, primeiro tinha sido capital do Brasil, depois perdeu esse espaço de capital para o Rio de Janeiro, e a cidade de Salvador e o Recôncavo, de uma forma geral, mergulhou num certo vagar, numa construção mais demorada, ressentida de ter perdido aquela centralidade na política e na cultura brasileira. E no final da década de 50 tem esse movimento da universidade, e para a população, um dos marcos desse modernismo baiano era a Avenida de Contorno, que era a avenida que unia a Cidade Baixa ao comércio, passando pela encosta da cidade até o Porto da Barra. E esse sonho modernista, ele trazia um traço muito cruel no seu desenho, que era passar por entre os casarios do Solar do Unhão. Então, possivelmente, esse lugar que eu estou falando para vocês estaria uma avenida nesse lugar. E a cidade se mobilizou, e aí, os intelectuais baianos, a elite, a imprensa, enfim, e mudaram o traçado da Avenida de Contorno. E a Avenida de Contorno passou seu trajeto passar por aqui, por trás do museu, junto à encosta da cidade. Tem fotos incríveis, e eu não me preocupei em trazer as fotos, porque elas vão estar sendo editadas dentro dessa nossa trajetória, onde aparece a Contorno sendo construída, e ela é muito interessante sendo construída, porque ela é construída sobre arcos. Ela fica em balanço, na encosta da cidade, e a gente vê os arcos e vê, ao mesmo tempo, esse patrimônio secular sendo restaurado. Então, é bacana que no processo do modernismo baiano tem também o restauro de patrimônio histórico, e mais interessante é que esse patrimônio histórico, e aí a gente entra no segundo pilar que a gente considera fundamental para estruturar o que a gente pensa do Museu de Arte Moderna da Bahia, que é o pensamento de Lina Bobardi. Lina faz um restauro no Unhão que virou referência no Brasil. Quando ela está fazendo o projeto de restauro, muitas discussões nacionais aconteceram sobre conceitos de restauro, e na época o Godofredo Filho, que era presidente do IFAM, vem à Bahia para conhecer o projeto que Lina está desenvolvendo, e volta para o Rio dizendo que, a partir daquele momento, o conceito de restauro no Brasil passava pelo que estava sendo feito no Solar do Unhão. Então, o que eu quero dizer é que esse desenho que foi feito para o Solar do Unhão, ele passou a ser referência. Todos os restauros no Brasil, a partir daí, do início dos anos 60, tem o traço do restauro do Solar do Unhão. O que precisava ser preservado, o que devia ser demolido, e junto com o conceito de restauro, o conceito de museu. Então, esse pensamento de Lina Bobardi, além de estar presente na arquitetura e no restauro do museu, ou seja, na obra física que foi aqui executada, ele também vinha acoplado a um pensamento super contemporâneo, válido, totalmente válido ainda hoje, sobre a instituição museu. O papel do museu na cidade, a relevância do museu, as intricações do museu com a educação, com formação, com a arte industrial, design. Lina traz o conceito de design para a Bahia. E nós elencamos, dentro disso, esse desejo de trazer, de colocar mais vivo possível o conceito de Lina, é o segundo traço do tripé. E o terceiro seria nosso acervo, que é um acervo de apenas 1.500 peças, mas que também foi constituído nacionalmente.
Ele não é um acervo de um museu que foi uma demanda dos artistas baianos, construir um museu na Bahia para as obras dos baianos, não. Ele nasce com uma pegada nacional. O acervo do Museu de Arte Moderna da Bahia, ele é constituído como um museu brasileiro a partir de obras doadas por empresários paulistanos, Assis Chateaubriand, pelo próprio Piero Bardi, marido de Lina, que fundou o MASP, pelo MASP. Uma das obras principais que a gente está aqui é do próprio acervo da Lina Bobardi, que é o Touro na Floresta, de Tarsila do Amaral. Enfim, é um acervo que se constitui nacionalmente e tem suas características apontadas para uma discussão de um outro modernismo. Ou seja, nesse ano que estamos, ano que vem agora, comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que tem essa característica super paulistana, a gente tem o objetivo e o propósito como programação do ano, mas como tarefa do museu, a discussão de outros modernismos. Modernismo baiano, modernismo popular, barroco. É engraçado falar dessa forma, mas é como as coisas se misturam na Bahia. A arte popular, que Lina escanteou a palavra folclore, e mesmo artesanato, mas a arte popular, e escreveu sobre isso, sobre a pungência e a força da arte popular que ela conheceu nas feiras da cidade, do interior. Ela viaja para o interior com Martim Gonçalves e para o Nordeste, compra centenas de peças que ela vai encontrando com os artesãos nas feiras, e o objetivo dela é formar exatamente um museu de arte moderna e um museu de arte popular. Essa exposição que nós estamos em cartaz hoje, o Museu de Dona Lina, é uma exposição super orgânica, porque ela vem da primeira oficina que nós fizemos, chamada Autorretrato, uma oficina interna, onde nós discutimos todas essas questões da história do museu, do patrimônio histórico do Solar do Unhão, do acervo, das oficinas do MAN, que tem 40 anos consecutivos de oficinas, dos salões da Bahia, foram feitos 15 salões da Bahia, importantíssimos, das bienais, e foi daí que nós tiramos esse tripé que está orientando, digamos assim, a nossa gestão, que é uma gestão de curto prazo, porque começamos em janeiro, e essa gestão ela segue até dezembro de 22, ou seja, foi para isso que fomos convidados, e a gente tem muita clareza de criar um projeto que dê respostas imediatas de recuperação do museu, que vá recuperando a relevância que esse museu tem para a Bahia e para o Brasil, e que a gente possa deixar um museu tinindo, como diz assim, com toda a força, com todo o fogo, para a próxima gestão que chegue no museu em 2023. Então, são projetos estruturantes como esse, que aproximam a gente da mídia digital, de um consumo acessível, público e universalizado, que a Wikipédia e a Wikimedia permitem. Estamos recuperando nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, o nosso site, o bahiaman. É o man.ba.gov.br. Estamos, o nosso site, que nós já colocamos o catálogo com quase todas as obras. Nossa visita virtual dessa exposição, que foi gerada a partir da demanda da oficina, e que nessa sua organicidade, a própria exposição cria novos espaços que serão inaugurados agora em janeiro e fevereiro no museu, que é o espaço Lina Bobardi, justamente para trazer esse pensamento de Lina para o cotidiano, trazer esse pensamento de Lina para o debate, colocar em crise a figura de Lina no melhor sentido possível, afetuoso, mas trazendo ela para a discussão, convidando ela a participar. Hoje, ela é uma pessoa que esse ano ganhou o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, ou seja, agora que a Europa começa a descobrir Lina Bobardi,
E a gente tem nesse patrimônio aqui o pensamento vivo dela. E aí abrir com essa exposição um museu foi fantástico. E da exposição gerar um espaço permanente de operações políticas e poéticas do pensamento dela, da trajetória dela, das coisas que ela fez na Bahia, mas que ela fez no Brasil, como o Sesc Pompeia, a Casa de Vidro, o próprio desenho do MASP, essa aproximação com o MASP. E aí isso gerou uma aproximação com o Instituto Bobardi, Lina e Bobardi, onde nós fizemos um acordo operacional e vamos abrir juntamente com eles essa sala. Então, é um prazer muito grande que o Museu de Arte Moderna tenha feito um ajuste institucional com o Instituto Lina, Bo e Piero Bardi para abrir essa sala e trazer esse pensamento vivo para hoje. Outro espaço que nós vamos abrir também no início de fevereiro, que já está em operação, já está em obra aqui para fazer, é o espaço solar, para que as pessoas que frequentam esse museu possam ter acesso à informação sobre esse patrimônio histórico e sobre os 60 anos do museu. Ou seja, ninguém que entre aqui, seja para ver o pôr do sol, para ir a uma praia, porque esse é um dos poucos museus do mundo que tem uma praia. E uma praia que as pessoas frequentam. Elas vêm de barco para a praia, saem pelo parque de esculturas do museu. Então, assim, é um museu que busca sua relevância em muitos vértices, né? Tem aquela pessoa que só vem à praia e que cabe a nós desenvolvermos linguagens, democratizarmos nossa linguagem, socializarmos nosso pensamento, podermos seduzir essas pessoas que só vêm à praia para também entrarem nos espaços museais, para também participarem da Jam no Man e ouvir um jazz, uma oficina de dub, uma oficina de desenho com crianças, a yoga ao pôr do sol, enfim. Então, assim, a exposição Museu de Dona Lina é para marcar esse novo momento e para marcar um momento estruturante dentro do museu. Nós estamos fazendo uma gestão totalmente democrática, no sentido de ouvindo e conversando com todas as vertentes. Temos o apoio de todos os ex-diretores do museu, que é uma coisa muito bacana. Ou seja, recebemos vídeo de diretores super significativos no museu, de correntes políticas diferentes, mas que pensam o melhor para o museu, que deram sua contribuição e que estão, nesse momento, dando contribuição para esse projeto. Então, é isso, buscando formas diversificadas de financiamento e sustentabilidade para o museu. Isso implica na comunicação que esse museu consegue fazer com a sociedade, com seus públicos, com seus mantenedores, com seus usuários mais diretos, pessoas que frequentam as oficinas que nós abrimos nesse semestre de processos criativos, com artistas locais, J. Cunha, Christian Cravo, Ieda Oliveira, enfim, Máximo Malhado, foram oficinas que tiveram em torno de 1.000 inscrições, são oficinas gratuitas. Então, assim, é um museu que demanda muito um pensamento, e é isso que a gente pretende articular com o maior número de pessoas para que seja um pensamento forte, que nenhuma corrente possa quebrar. Não é um museu de um partido, não é um museu de um governo, não é um museu de uma corrente política, nem de uma corrente artística. É um museu que, na sua pluralidade e no seu exercício de diversidade, pretende se colocar como um museu dos baianos e com o objetivo de ser também um museu dos brasileiros. É uma janela para a arte que vem de fora chegar na cidade da Bahia, e é uma janela também para os artistas locais se projetarem. É um espaço de diálogo, de colocar as coisas em crise, para que a gente possa pensar uma vivência contemporânea mais harmônica ou desarmônica, quando for necessário. E por isso a gente tem também uma Galeria 3, onde a gente convida para residências, nesse primeiro momento, não artistas individualmente, mas movimentos sociais, artísticos, como a Pinacoteca do Beiru, que está, nesse momento, dentro do MAN, fazendo a residência.
São eles que estão construindo as oficinas infantis de desenho, são eles que estão promovendo as oficinas de dubbing, são eles que estão produzindo seminários e debates dentro da oficina sobre o bairro do Beiru, que é um bairro com o nome de escravo. Temos um bairro na cidade de Salvador que tem nome de um escravo, que depois tentaram dar um golpe, deram um golpe, mudaram o nome para Tancredo Neves. Mas são esses conflitos, que são diálogos, que são construções, e que a exposição se coloca dessa maneira, no momento em que bota os dois acervos criados por Lina, o acervo de arte popular com o acervo de arte moderna, para dialogar, para entrar em conflito, para criar linhas de relacionamento, temáticas, estéticas, enfim, todas as maneiras de matéria-prima, de linguagem artística, de escultura, desenho, pintura, handmades, enfim. É esse espaço. Como a Bahia não tem ainda um museu de arte contemporânea, nosso papel ainda é fazer do Museu de Arte Moderna, que era arte contemporânea no momento em que foi fundado, cumpra também esse papel. Então, estamos aqui tentando dar a nossa contribuição, revendo o nosso tripé, o patrimônio histórico, o pensamento de Lina Bobardi, tanto no restauro como na questão museal, e o acervo do MAN, a gente, a partir desse forte tripé, buscando uma relação com a comunidade, e quando a gente fala comunidade, a gente está falando dos arredores do museu, que temos comunidades bastante atuantes, reivindicativas, que estão trabalhando e buscando e dialogando com o museu. E temos comunidades como a do Beiru, que é longe daqui, como a da cidade de Senhor do Bonfim, que está fazendo projetos para apresentar aqui na cidade, de itinerância. Estamos trabalhando também junto com a Fundação Cultural no sentido de apoiar os salões regionais que eles vão fazer para o final do ano que vem, que já estão trabalhando, e vamos ter a volta do Salão Regional da Bahia, que é um salão nacional, que tem a participação de muitos artistas do Brasil todo. Eu estou falando essas coisas para a gente entender que no processo de hoje, mas no processo que nós vamos dar continuidade com a Wikipédia, e temos interesse de aprofundar nosso relacionamento, temos interesse de formar um grupo, de fato, que possa estar editando os nossos verbetes, que não são poucos, porque, como a gente pôde observar aqui nessa fala, nós temos verbetes históricos, como o patrimônio histórico do Solar do Inhão, mas que está associado à economia e ao mercado do século dos anos 700, 800, 900, 2000. Temos verbetes relacionados com a Revolta dos Búzios, quando heróis da Revolta dos Búzios se homiziaram aqui nesse museu para fugir para o Recôncavo. Temos verbetes relacionados com Lina Bobardi. Temos relacionamento com os outros museus de arte moderna do Brasil, o MAMAN, o MAN do Rio, o MAN de São Paulo, o próprio MASP. O verbete Lina Bobardi, que a gente pretende tratar com muito carinho, e das nossas obras e dos nossos artistas. Só nessa primeira exposição são 90, mas queremos de cada exposição trabalhar também no sentido de acessibilidade. Vamos fazer, no início do ano que vem, um grande curso de acessibilidade, onde as próprias peças de acessibilidade serão construídas nos cursos. Então, teremos libras, mais audiodescrição, e estamos buscando ser um museu para todos. Eu acho que falei aqui uma meia horinha, dei pinceladas nos nossos assuntos, queria devolver a bola para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigado, Érica. Eu que agradeço, Paulo, uma delícia ficar te ouvindo aqui.
Acho que, enfim, por tudo que você conta aqui para a gente, tem muitas afinidades do Museu de Arte Moderna da Bahia com a própria prática wikimedista, né? Então, isso que você fala sobre democratizar a linguagem do próprio museu, né? Socializar o pensamento, repensar o próprio conceito de museu, né? A partir de todas essas interações, dos usos desses espaços, é algo que a gente consegue transferir também para essa dinâmica dentro das plataformas Wikimedia, né? Então, muito além de ser uma outra vitrine, digamos assim, para o acervo, são plataformas que oferecem espaços de interação, de difusão, né, das obras, enfim, dos artistas, dos seus contextos também, né, como você falou aqui, de uma forma bastante importante, né. Então, a gente está muito feliz com essa parceria. E a atividade de hoje, acho que é basicamente uma inauguração, né, desse processo que com certeza vai trazer muita novidade para a gente, né? Muitas experimentações também. Enfim, a gente tem a flexibilidade para fazer isso, né? Ao longo dessas parcerias Glam Week, cada uma tem a sua característica própria, né? A gente prevê, então, que com o Museu de Arte Moderna vai ser algo incrível. Enfim, a gente já está começando com o pé direito aqui, né? Um monte de afinidades, e eu fico realmente muito feliz de conhecer essa história, né? A trajetória recente também do museu. Acho que a gente coletivamente, né, viu e viveu muita morte, né, em vários sentidos ao longo desses quase 2 últimos anos, e agora é um momento muito bom para a gente repensar, né, tentar se recuperar, né, e ter novas formas de existir também, né. Posso falar? Claro. Só que me escapou aqui de falar que, para as pessoas que estão nos ouvindo, nós fizemos um acordo institucional da Wikipédia com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Tem 9 museus que são vinculados ao IPAC. Então, dizer que nós estamos começando, inaugurando com o MAN, mas que, na sequência, a gente também pode contribuir com a melhora dos verbetes do Museu de Arte da Bahia, do Palacete das Artes, do Museu Hugo Quinhoff, o Tempostal, enfim, Vanderlei de Pinho, outros museus que também fazem parte desse processo. Maravilha! Então, vocês vejam que não se encerra, né, dentro de um único espaço, mas que a gente consegue ir capilarizando, né, as nossas ações. Então, de novo, agradecer a sua participação aqui com a gente, Paula, né, de compartilhar essa perspectiva com o pessoal que assiste a gente, né, esse conteúdo, evidentemente, fica gravado, né, então acaba se tornando até um ponto de referência do início dessa nossa parceria, né. Então, a gente recebe vocês de braços muito abertos, né, sempre com bastante criatividade também. Ok. Então é isso, Paula, super obrigada. Então agora, já que a gente está falando de Wiki, né, então a gente vai seguir para o nosso tutorial de edição da Wikipédia. Então, Paula, agradecer a sua participação aqui com a gente, espero te ver editando aí também, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, agora a gente parte aqui para o nosso tutorial de edição na Wikipédia, porque, afinal, é uma plataforma colaborativa, né? A ideia é que a gente consiga engajar uma comunidade para contribuir com esses conteúdos dentro dessas plataformas para que esse seja um conhecimento cada vez mais acessível, né? E mais completo, com uma qualidade melhor na internet, né? Então, hoje a gente vai ter esse tutorial de edição na Wikipédia. Vou ensinar vocês como que faz, né, para entrar dentro dessa plataforma, e na sequência, né, a partir de umas 3 da tarde, a gente se encontra pelo Google Meet também, que aí a gente edita os verbetes em conjunto, tá bom? Então, é como se fosse um plantão, digamos assim, para vocês terem todo o apoio necessário para vocês fazerem as suas primeiras contribuições dentro da Wikipédia. E aí, para vocês receberem o link da chamada, é só mandar um e-mail para wikilovesbahia@wmnobrasil.org, que aí a gente te envia o link da chamada, tá? Então, começando desde o início, né? Por que, afinal, editar a Wikipédia, né?
Então, a gente acessa a Wikipédia várias vezes, né, sem nem se dar conta, né? Então, qualquer busca que a gente faça, muito provavelmente um dos primeiros links que aparece é justamente uma referência da Wikipédia, né? Então, a gente entende a importância que essa plataforma tem hoje na forma como as pessoas acessam a informação. E é uma experiência, no mínimo, frustrante quando a gente acessa um verbete e ele tem uma informação bastante incompleta, né? O que muitas pessoas não percebem é que elas mesmas têm toda essa capacidade de contribuir positivamente com a Wikipédia também. Então, não ser apenas leitores, mas também serem editores dessa plataforma, né? Então, a Wikipédia consta, né, entre os 10 sites mais acessados do mundo, né, um site sem fins lucrativos também, o que é bastante importante para como toda essa dinâmica se dá, né, a partir de como que essa organização do conhecimento, né, da relevância dos conhecimentos que estão ali também, né, como tudo isso é estruturado. Enfim, é uma plataforma colaborativa, então acho que nunca é o suficiente destacar isso, né, que é uma plataforma colaborativa, você não precisa ter uma formação específica, por exemplo, para contribuir, você nem precisa ter algum tipo de formação para contribuir. A única coisa é que você precisa conhecer algumas regrinhas básicas de edição, e depois disso você vai, então, podendo contribuir com a melhoria e com a criação dos conteúdos ali dentro, tá? Então, como que a gente faz para colaborar? Existem algumas coisas possíveis. Então, você pode criar conteúdos do zero, você pode traduzir verbetes de outras Wikipédias, por exemplo, né? Então, se você encontra um conteúdo que é muito bacana, né, em um outro idioma que você domina e quer fazer a tradução para o português, não tem problema, pode ser também uma forma de colaboração. E uma outra forma, que é a que a gente vai focar aqui hoje, é a melhoria de verbetes que já existem. Então, você pode ampliar o texto com mais informações, né? Você pode inserir mais referências, você pode colocar imagens que estão disponíveis no Wikimedia Commons para fazer ilustrações de alguns pontos dos verbetes, né? Enfim, existem vários tipos de formas de colaborar. Enfim, a gente pensa também, né, ampliar o texto, né, com mais informações. Então, vocês vejam que tem alguns verbetes que são gigantescos, né, que são super completos, outros não são tão completos assim, mas tem um grau interessante de informações ali dentro, né. E você pode contribuir com qualquer um desse tipo de verbetes, né, porque, enfim, o conhecimento acaba sendo uma coisa infinita, digamos assim. E você pode contribuir aumentando significativamente, né, esse conteúdo. Você pode fazer pequenas edições, né, então ajustes de texto, por exemplo, né, algum tipo de revisão. Tudo isso vale, gente. O importante é saber que pode contribuir e efetivamente começar a fazer isso, tá? E aí aqui algumas regras básicas, né, algumas regras bastante gerais de como essa plataforma funciona, que já vai ajudar bastante vocês a dar os primeiros passos nas edições da Wikipédia. Então, a primeira delas é lembrar da imparcialidade, né? Então, isso quer dizer que você não deve colocar suas opiniões pessoais dentro dos verbetes. E aí, emendando com esse ponto também, a linguagem que a gente usa dentro da Wikipédia é uma linguagem enciclopédica. Então, a gente tem esse propósito de construir coletivamente uma enciclopédia. Então, a linguagem que a gente vai usar é essa, né? O que é uma linguagem enciclopédica, né? Então, ela fica num meio termo, né, entre uma linguagem dura, acadêmica, né, e uma linguagem jornalística, digamos assim, né. Então, é uma linguagem que é bastante direta, bastante objetiva, ela não tem essas marcações, né, de opiniões pessoais, até porque isso vai contra os princípios dessa plataforma. Enfim, não é difícil de você adequar a sua linguagem, né, para um texto enciclopédico. Se você tiver dúvida, você sempre pode consultar algum bom verbete para entender qual que é o tom necessário, tá? Outra questão muito importante é a verificabilidade. Então, a Wikipédia só tem a dimensão, né, e a relevância que ela tem hoje, porque todo bloco de informação que é inserido ali dentro tem algum tipo de lastro referencial. Então, você não pode colocar as ideias malucas da sua cabeça, né? Você tem que encontrar uma informação dentro de uma fonte que seja confiável, isso é extremamente importante, né, para a saúde desse projeto, né? E aí, a partir de uma adaptação daquilo que você encontrou nessa fonte confiável, você insere, então, esse bloquinho de texto dentro da Wikipédia. E aí, a questão da verificabilidade é todo bloco de informação que você insere ali deve ser passível de verificação, né? Ou seja, de confirmação dentro da fonte de onde você tirou aquela informação, tá bom?
Aí a questão da pesquisa inédita também, né? Então tome muito cuidado com a seleção de fontes primárias, tá? Então, a gente, enfim, prioriza, né, digamos assim, as fontes secundárias, né? Então, se você quiser fazer uma consulta em alguma publicação, algum livro, enfim, artigo acadêmico também serve, notícias, né? Então, essas são boas referências para a gente começar aqui o nosso trabalho, tá? E aí, um último ponto aqui, atenção às normas de estilo, tá? Então, isso quer dizer que quando você acessa esses verbetes da Wikipédia, eles têm uma estrutura muito semelhante, né? Em termos de diagramação mesmo, né? De formatação da coisa. Então, tente manter esse formato, não precisa se estressar muito, né? Em criar tudo do zero. A dica, de novo, aqui nesse ponto é sempre olhar um bom verbete para entender como ele está estruturado e você tenta seguir essas regrinhas que aí as páginas vão se tornando cada vez mais uniformes, tá? Então, essas são as regras básicas. Então, com isso, você já consegue entender melhor qual que é a dinâmica dessa plataforma. E aí, lembrando que é um espaço colaborativo, então você tem a possibilidade de interagir com outros usuários ali dentro também, tá? Então, é uma plataforma realmente feita por humanos, né? E por alguns robôs bem simpáticos também, em alguns momentos pontuais, tá? Vocês podem se deparar com eles, mas a questão é essa, tá bom? E aí, para começar, vocês podem acessar aqui a página do evento. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, para vocês acessarem mais fácil, tá? Então, aqui vocês vão encontrar tudo que a gente vai usar hoje, tá? Eu já vou navegar também na página para vocês darem uma olhadinha, mas vocês já podem ir conferindo aqui pelo link, tá? E aí, se você não tem uma conta ainda na Wikipédia, não tem problema. Então, você pode criar uma conta usando somente o endereço de e-mail, você escolhe o nome de usuário e de senha, tá? Então, quando você entrar na Wikipédia, no canto superior direito, você vai encontrar esse botão de Cria uma conta e você cria a sua conta em 2 minutos ou menos, tá? É um processo bastante simples, tá? Na sequência, quando você entrar na nossa página do evento, vai ter um link de inscrição. E aí você clica ali. Ele está bem sinalizado. Eu também já vou mostrar em mais detalhes para vocês verem. Mas por que é importante se inscrever, né? Então, uma vez que você tem o seu nome de usuário criado, né? Então, você se inscreve aqui na atividade, a gente consegue fazer um acompanhamento da atividade, né? Entender em quais verbetes vocês estão trabalhando. Enfim, a gente consegue te ajudar melhor assim, tá? Então, só lembrar desse detalhe também. E aí, a última parte é escolher o verbete que você gostaria de editar. Então, como o Paulo falou aqui, né, a gente poderia fazer uma lista gigantesca de verbetes que estão relacionados ao humano, né? Mas a gente fez uma lista relativamente enxuta, né? Mas vocês vão ver que tem várias opções ali, então vocês escolhem qual que é o seu verbete favorito de ser melhorado ao longo dessa atividade de hoje e vocês começam a trabalhar em cima dele, tá? Eu tô vendo aqui que o Paul está perguntando se a gente pode criar um novo verbete sobre o Parque das Esculturas do MAN. Então, não vejo por que não. Então, fique à vontade, Paul, se você quiser fazer isso, tá bom? Então, quem for usuário mais experiente aqui também sinta-se à vontade para criar novos verbetes, né? Desde que eles atendam os critérios de notoriedade da Wikipédia. E assim a gente vai melhorando, né, coletivamente a cobertura dentro da Wikipédia em português dos assuntos relacionados ao MAN, tá? Então agora eu vou mostrar aqui na minha tela para vocês onde que a gente mexe nas coisas e tudo, né? Estão perguntando aqui também, né, sobre os museus do IPAC, né? Então instituições como museus podem ser criados do zero também, né, se não existiu o verbete ainda. Se você for um usuário iniciante, eu recomendo que você, na atividade de hoje, prefira melhorar outros verbetes, né? Mas, enfim, a gente pode fazer também, não tem problema, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente fazer as edições. Beleza, então vocês estão vendo aqui a minha tela. Então, essa é a nossa página do evento, que vocês já têm o link aí com vocês. Então, aqui vocês encontram as informações, né? Então, aqui a gente tem a nossa programação, etc. Então, vocês vejam que aqui está bem completinho. E aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem um pouquinho melhor. Então, vocês clicam aqui para se inscrever, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu não preciso criar uma conta, né? Eu já tenho uma conta da Wikipédia, então eu só vou fazer o meu login. Então, eu vou entrar aqui.
Então, pronto, vocês vejam que eu estou com o meu login devidamente feito, né? Então, aqui em cima, eu estou com o meu login. E aqui embaixo, então, eu vou me inscrever dentro dessa atividade, tá? Então, aqui, ó, clique aqui e se inscreva. Então, vocês vão ser redirecionados para essa página aqui e vocês coloquem para participar. Opa! Assim que vocês se inscreverem aqui dentro dessa página, vocês vão poder começar, então, a editar os verbetes, tá? E aí, quais são os verbetes? A gente tem aqui essa aba de tarefas. E nessa aba de tarefas, então, a gente tem uma lista dos artigos que foram selecionados para a nossa atividade de hoje. Então, aqui, quando vocês encontrarem os links em azul, quer dizer que são verbetes que já existem, mas que podem ser melhorados. E quando tem links em vermelho, são verbetes que ainda não existem, mas que são uma indicação de que eles podem sim ser criados, né? Ou seja, eles atendem os critérios de notoriedade da Wikipédia. Então, essa coisa dos critérios de notoriedade também é bastante importante, né? Então, a gente não pode simplesmente criar qualquer assunto que der na nossa telha dentro da Wikipédia, né? A gente precisa ter esse grau de, enfim, notoriedade para as coisas que são colocadas aqui dentro, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu entro no verbete do Caribé, então vocês vão ver então, que existe um verbete já e que ele pode ser editado, tá? Então, se vocês clicarem no outro link que tiver em vermelho, então vai ser para uma outra página que aí você vai criar do zero esse verbete, tá? Então, o que eu vou fazer hoje aqui para vocês, para mostrar como que se edita, é fazer uma edição ao vivo aqui do verbete O Touro. Então, aqui, o touro banha na floresta é um verbete muito enxuto, ele ainda está num esquema de esboço, né? Então, tem uma estrutura mínima aqui de verbete que vai tratar do touro banha na floresta, que é essa obra da Tarsila do Amaral, tá? Então, vejam aqui, eu vou atualizar só para mostrar que estou com o meu login feito. Então, aqui estou devidamente logada dentro da plataforma, tá? E aqui eu estou na parte de leitura do verbete, né? Então, se vocês olharem aqui, a gente está só lendo. Mas a partir do momento que você faz o seu login, você é habilitado a editar essa página. Você pode editar de algumas formas diferentes. Eu vou mostrar para vocês a forma mais fácil, tá? Então, vocês clicam aqui no botão editar. A gente chama isso de editor visual, tá? Então, tem também o editor de código-fonte aqui do lado, mas vocês não precisam se estressar com isso, tá? Mas vale a pena vocês conhecerem depois, conforme vocês forem se tornando wikipedistas mais experientes. Então, ok, cliquei aqui em editar, vocês viram que já mudou um pouquinho a interface aqui para mim. Então, aqui a gente tem um menuzinho. Então, ele me permite escolher o tipo de parágrafo, né, que eu quero utilizar, enfim, fazer alguns estilos dentro do texto, né, de negrito ou itálico, mas isso você pode fazer também pelos atalhos do seu teclado. Enfim, eu vou mostrar aqui com mais detalhes os botões mais importantes, mas vocês já perceberam aqui que eu não estou mais lendo, eu já estou aqui na interface de leitura, né. Então, aqui, quando eu começar a escrever, eu já consigo editar. Então, como que a gente edita um verbete, né? Bom, o primeiro passo não é nem exatamente você já clicar para editar, né? O primeiro passo é você fazer uma pesquisa prévia, tá bom? Onde você vai ter uma fonte de confiança e a partir dessa fonte de confiança você vai extrair uma informação que é interessante para ser adicionada dentro do verbete, né? Então, aqui no caso dessa obra de arte, eu fiz uma pesquisa antes de começar aqui, né, a nossa atividade. E existe esse trabalho acadêmico, né, que é um ensaio crítico da obra Boi na Floresta, de Tarsila do Amaral, uma imagem do Arte BR com outras possibilidades de leituras, né, aqui da Tereza Cristina Melo da Silveira. Tá? Então, eu fiz a leitura desse documento aqui e achei uma informação interessante. Então, aqui é uma informação que eu achei interessante de ser adicionada, né, falando que é uma obra que integra a fase antropofágica, né, da Tarsila, né, mas que ainda tem algumas relações com os estilos da fase pau-brasil. Então, acho que isso é uma informação interessante de se ter aqui no verbete. Então, com as minhas próprias palavras, eu escrevi a informação que eu encontrei ali dentro e eu coloco aqui. Cronologicamente, a obra integra a fase antropofágica de Tarsila, embora ainda apresente elementos de sua fase pau-brasil, como o uso de tons de rosa e azul, cores caipiras, e a estilização geométrica para tratar de temas tropicais brasileiros.
Tá? Então, esse é o processo. Vocês fazem a pesquisa, acham uma informação que seja interessante, adaptam no texto, né? Porque não pode ter plágio, tá? Então, não pode copiar e colar aqui, né? Falando de forma geral. E depois que vocês colocam aqui a informação com suas próprias palavras, aí vocês precisam fazer a devida referência, né? Então, como que a gente faz isso? Tem esse botãozinho aqui em cima, que é o citar. Quando vocês clicam nele, ele me dá aqui 3 opções. Então, vocês podem fazer uma citação, né, de uma referência de forma automática, de forma manual, ou então reutilizar a referência. Então, na forma automática, você copia e cola uma URL, um DOI, um ISBN, por exemplo. Copia, cola, joga aqui, ele gera automaticamente para você a referência. Não tem segredo. Às vezes a gente não consegue fazer da forma automática. Então, se você se você tem acesso a um documento PDF, por exemplo, aí não tem como. Aí você vai para a parte manual. Na parte manual, você escolhe qual que é o tipo da referência que você está utilizando. Então, se for um periódico, por exemplo, você clica aqui e aí você vai preenchendo esses campos, né, com todas as informações, e aí sim é possível gerar a referência que você quer. E tem uma terceira opção ainda, né, que é a de reutilizar. Então, muitas vezes, conforme a gente vai escrevendo, né, desenvolvendo o verbete aqui, a gente usa uma mesma referência mais de uma vez ao longo do texto. E não tem problema isso acontecer, tá? Então, é justamente esse o caso aqui desse bloco, né? Então, eu vi que essa referência já tinha sido citada aqui, eu entrei no texto, li, achei uma outra informação interessante e inseri. Então, vejam aqui, né, que essa referência que eu utilizei era um documento PDF também, né? Então, esse ensaio crítico, né, da obra Boi na Floresta. E conforme eu clico aqui para reutilizar, ó, tá vendo que aqui já apareceu de novo? Então, é isso. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 referências, e aqui eu repeti essa segunda referência quando eu quis inserir mais essas informações, né? Então, ok, tá aqui, tá bonitinho, tudo certo. Então, eu clico aqui para publicar alterações, tá bom? E aqui você clica para publicar. E aí, pronto. Como o próprio nome diz, está publicado, ou seja, você salvou aqui a sua contribuição para esse verbete na Wikipédia. Então, vejam aqui, eu estou no modo de leitura. Então, agora, quando as pessoas forem acessar esse verbete para saber mais sobre essa obra específica da Tarsila, elas vão ter também acesso a esse outro trechinho aqui de informação um pouco mais contextual, digamos assim, né, dando um pouquinho dessa noção de situando, né, um pouquinho essa obra ao longo de todas as contribuições da Tarsila, né? E é isso. Então, esse é o processo. Quando vocês entram aqui em ver histórico, vocês vão ver que todas as edições que foram feitas aqui nesse verbete aparecem com a sua respectiva data, né? E a pessoa que fez a contribuição. Então, aqui o meu nome de usuário, Érica Zerlini, aparece. E embaixo a gente vê que as outras contribuições foram feitas pelo usuário Isocactus, né? Então, esse é um verbete que, curiosamente, foi criado no dia 22 de novembro, né? Então, não faz tanto tempo assim. Então, é um verbete relativamente recente, mas vocês podem encontrar verbetes que foram criados há mais de uma década, né? Então, a Wikipédia em português completou esse ano 20 anos, né? Vocês vão percebendo que é um trabalho coletivo, é um trabalho constante, né, que é realmente colaborativo, né, então, assim, tem pessoas que editam esses verbetes loucamente, né, então, espalhadas no tempo e espaço, digamos assim, e o resultado é muito bacana, né, as pessoas realmente acessam essas informações, então é importante que esteja tudo com uma qualidade boa, né, então, é isso. E aí, como que é a estrutura de um verbete, né, então aqui, por exemplo, a gente está falando de uma obra de arte. Por enquanto, eu coloquei só um bloquinho de informação. Eu posso ficar pesquisando aqui em outras fontes, né, para ir crescendo e trazer mais contexto aqui para essa obra, né, por exemplo, né. Então, eu poderia criar toda uma seção sobre a história, né, dessa pintura, eu posso colocar uma outra seção sobre interpretações, né, e aí, de novo, não é a minha interpretação pessoal, mas é a interpretação de uma outra pessoa, de um especialista, um crítico, alguma coisa assim, tá? Falar também sobre recepção da obra, enfim, dá para fazer tudo isso. E aí, se você quer inserir uma nova seção, né, por exemplo. Então, vamos voltar aqui para o editar, tá? Então, você quer inserir uma nova seção. Então, você vem aqui em parágrafo, clica em cabeçalho, e aí você coloca o nome da seção. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma sobre recepção, né, então eu poderia criar essa recepção, e aí aqui embaixo
Aí aqui eu começo a escrever o texto, né, conforme as informações que eu tivesse agregado, né. Como não é o caso, só deixei aqui um exemplo, então eu vou cancelar, vou descartar aqui essas edições, né, porque eu estava mostrando para vocês. E é isso, tá bom, pessoal? Então, vejam que o processo é relativamente simples, né? Enfim, você só tem que entender um pouquinho onde que clica, né, e tudo mais. E espero que isso não seja um problema. Inclusive, a gente tem aqui para vocês materiais de apoio, né? Então, deixa eu só, acho que eu fui um pouquinho rápido aqui. Então, a gente está na página do nosso evento, tá bom? Na aba aqui de tarefas. Quando vocês descem aqui, né? Então, passou a lista de artigos que a gente selecionou, a gente tem alguns materiais de apoio. Então, a gente falou aquilo bastante, né, de fontes confiáveis. Então, aqui a gente já deixou listado algumas fontes confiáveis para vocês consultarem e facilitar, então, esse trabalho de vocês de redação dos verbetes, tá? E aqui embaixo a gente também tem alguns tutoriais de como fazer essas edições dentro da Wikipédia, né? A gente sabe que às vezes é um pouquinho não tão intuitivo quando está fazendo a primeira vez, não tem problema. Então, por isso que a gente desenvolveu aqui alguns tutoriais para vocês, tá? Então, aqui, por exemplo, né, como criar uma conta Wiki, né? Então, aqui é um vídeo, ele tem menos de 2 minutos, você consegue ver o passo a passo de como criar uma conta. Mesma coisa para como usar a página de testes, né? Como adicionar referências, né? Então, isso daqui também é bastante legal, né? Vocês podem assistir quando vocês quiserem esses vídeos. Sempre vai estar aí à mão para vocês. Também está no nosso canal do YouTube, do Wikimovimento Brasil. Aqui a gente tem essa brochura muito legal, né? Que a gente chama de Wikipédia de A a Z. E aqui é um manual, né? Então ele é um pouquinho mais completo, explicando não só o passo a passo de como se edita, né? Mas também toda a filosofia, né, de edição da Wikipédia, né? Trazendo esse contexto e mostrando também que não é só sobre a Wikipédia, mas existe um outro rol, né, de projetos que você pode contribuir também, né? Então, Wikimedia Commons, Wikidata, enfim. E aí você tem mais informações sobre o funcionamento dessas plataformas e como você pode integrar essa comunidade, né? Algumas dicas antes de começar a editar também, né? Que aí vai facilitando a sua entrada, né? Ainda mais agora que a gente está nessa atividade virtual, né? Então é basicamente cada um no seu quadrado, mas aqui a gente tem esses materiais de apoio que podem ajudar vocês, tá? Então, fica aqui a dica, então, né? Caso vocês queiram consultar esses materiais, eles estão aqui já na página do evento também. E acredito que seja isso, pessoal. Não tem muito segredo. O esquema também é colocar a mão na massa, tá? Então, eu vou encerrar aqui a nossa parte da live, tá? E vejo vocês na parte de edição prática dos verbetes. E qualquer dúvida, vocês sempre podem contar com o Wikimovimento Brasil para ajudar vocês. Finalizar aqui também agradecendo novamente a participação do Paula Ribeiro, né? Agradecer a nossa parceria com o MAN e saibam que em breve vocês terão mais notícias, né? Mais novidades também sobre essa grande iniciativa. Então é isso, pessoal. Escrevam para o wikilovesbahia@wmnobrasil.org e a gente se vê então no Google Meet.